Bem-vindos mais uma vez ao Muros Sociais Podcast. E hoje nós temos um convidado muito especial. Conversaremos com Douglas Castilho. Ele é advogado, formado pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, e que já atuou nas áreas de direito civil, direitos ao consumidor e direito das famílias. O Douglas, enquanto morava no Brasil, desenvolvia diretamente um projeto social na comunidade Tuiuti, também no Rio de Janeiro, chamado Abrascor, que significa Abra o Seu Coração. Dentre outros assuntos, a gente vai estar falando também sobre esse projeto aqui e teremos um bate-papo muito legal. Logo depois da vinheta, teremos aqui a nossa participação do Douglas e, obviamente, o Valci aqui comigo, como de costume. Depois da abertura, começamos. Valci, tudo bem, Valci? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos vendo. Não sei a hora que você vai estar assistindo esse episódio, né? Mas já te deixo minha felicitação. Hoje a gente vai ter um assunto muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre democratização do acesso à justiça. Tá? Nosso convidado Douglas, parece um pouquinho comigo, né? É meu irmão. E vamos conhecê-lo. E aí, Douglas, qual é o seu lugar diante dos muros sociais? Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora, para mim, bom dia. Estou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E queria agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar participando desse espaço e estar dialogando com você. A gente vai bater um papo aqui sobre direito, sobre a justiça social e um pouco sobre a minha trajetória. Aí tenho, tanto no ramo do direito, como no projeto social que eu desenvolvo, atividades sociais que eu já desenvolvi aqui no Rio de Janeiro, antes de me mudar para Nova Zelândia em 2019. E é isso. Hoje eu não trabalho diretamente com direito, né, com atividade forense, com processo judicial, mas tenho conhecimento e posso ajudar sempre que as pessoas precisam. Às vezes me acionam lá na Nova Zelândia para pedir alguma ajuda e sempre que eu posso eu estou à disposição. E é isso, vamos bater um papo sobre isso aí, sobre essas questões. Legal. Valci, meu querido, vamos lá, bate-papo aí, vamos conversar. Vamos lá. Douglas, muitas pessoas desconhecem seu direito à justiça por falta de informação e acabam por não acionar a justiça em questões quando necessário. Consegue nos falar um pouquinho sobre o acesso à justiça? Então, a questão do acesso à justiça, acho que tem um pouco a ver também com acesso à informação, que passa um pouco sobre a educação. E à medida que a pessoa tem mais acesso à informação, ela conhece mais os seus direitos, e conhecendo os seus direitos, ela pode exercer melhor o seu direito, vai saber quando ela precisa de um advogado, quando ela precisa ir ao judiciário, às vezes resolver coisas sem ter que ir ao judiciário, como, por exemplo, o PROCON, Feirão do Serasa, que está acontecendo agora para as pessoas que estão com o nome negativado, ou nome sujo, né, como popularmente conhecido, nome sujo. Então, as pessoas não necessariamente precisam ir ao Poder Judiciário. Elas podem tentar resolver os problemas de forma amigável, administrativamente, e se não for possível, aí sim vai ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário é a última coisa que essa pessoa deve recorrer ao Poder Judiciário. Então, isso tem a ver muito com acesso à informação. Entendi. Bom,
realmente é interessante você falar sobre essa questão. E eu queria que você explanasse um pouco mais, Douglas, sobre o que dificulta o acesso à justiça no Brasil e quais são os principais obstáculos para o acesso a essa justiça, né? No que diz respeito a alguns fatores, como econômico, social e até mesmo cultural. Quais seriam esses entraves? Para a gente falar mais sobre, discorrer mais sobre o direito e as barreiras que a população tem no geral. Então, sobre essa questão de acesso à justiça, os fatores... Fator econômico, principalmente essa questão do fator econômico, em determinadas situações vai fazer uma grande diferença da pessoa ter mais recursos ou não, em determinadas situações não. Por exemplo, antes, aí vem um apanhado histórico, até mais ou menos ali a década de 90, as pessoas não tinham o Código de Defesa do Consumidor, não tinha o Juizado Especial. O Código de Defesa do Consumidor é de 1990, e o Juizado Especial, civil e criminal, vem a partir de 1995, com a Lei 9.099. Isso democratizou mais o acesso à justiça, de modo que as pessoas não necessariamente precisam de um advogado. E quando precisam de advogado, muitas vezes o próprio Poder Judiciário tem a Defensoria Pública, mas às vezes tem, dentro do fórum mesmo, a pessoa pode encontrar alguns núcleos de primeiro atendimento, de ajuda ali que pode conduzir a pessoa a ter acesso à justiça, a ter do Poder Judiciário aquilo que ela busca, entendeu? Então, a partir da década de 90, o acesso ficou um pouco mais democrático. Então, às vezes, sim, faz diferença a pessoa ter mais recursos, porque determinadas situações mais complexas, ela realmente vai precisar de um advogado, uma perícia, por exemplo, né, que não cabem no juizado especial civil ou nos juizados especiais, não pode perícia. Não, se tiver perícia, ela já tem que ir para uma vara comum. Então, muitas vezes ali, como tem necessidade de perícia, ela não pode ir sem um advogado. Então, independente de ela ter recursos financeiros ou não, aí é um pouco um entrave ali, existe um pouco esse entrave. Mas é isso. Entendi. Então, eu imagino, o Douglas, que muita gente, uma boa parcela da população que tem uma dificuldade econômica, né, grande, ela, mesmo tendo direito em algumas causas, ela acaba tendo o fator econômico como entrave e ela não dá prosseguimento à causa dela, né? Então, não vai adiante e daí causas, digamos, que ela poderia ganhar, ela acaba perdendo completamente a possibilidade, uma vez que ela não faz jus ao direito dela por ter um entrave econômico, né? Então, seria o que para mim, na minha leitura, me corrija se eu estiver enganado, me leva a pensar na desigualdade social que a gente enfrenta no Brasil, né? Se eu estiver certo dentro dessa minha leitura, como que essa desigualdade social impacta, então, ao acesso à justiça? Seria aí, você pode discorrer mais sobre isso, por favor? Sim. Então, muitas vezes a gente que vem de comunidade, eu, você, Valci, a gente vem de comunidade, é muito comum a gente ver as pessoas simplesmente têm direitos e as pessoas não correrem atrás de seus direitos porque não tem informação ou não conhece advogado. Eu, por exemplo, na comunidade, eu era depois teve mais uma pessoa que se formou em direito, agora recentemente, na comunidade, e muitas vezes, quando as pessoas precisam ir a um escritório, precisam fazer pagar
por uma consulta, e às vezes a consulta pode ser cara, vai de meio salário mínimo a um salário mínimo, e aí as pessoas acabam deixando para lá. Ou então vai vir até a gente pedir, me ajuda aí, aí pedindo informação, e sendo que o advogado ele precisa, tem contas para pagar, ele estudou, se qualificou, e às vezes a pessoa... O advogado vai cobrar por isso, por essa consulta, eu acho justo, e aí as pessoas não tendo condição de pagar por essa consulta, aí acaba deixando para lá. Muitas vezes o que acontece, a maioria dos processos em que eu atuava pelo autor, muitas dessas vezes eu trabalhava pelo êxito. Aí a gente vai ao judiciário, se a gente ganhar, do valor, do resultado do que a pessoa ganhar, eu tirava 30%, que é o que o mercado pratica, e se a pessoa não ganhasse, eu também não ganho nada. Aí eu trabalhava pelo êxito, entendeu? E tem advogado que trabalha dessa forma, tem advogado que, além do êxito, dos 30%, ainda pede um dinheiro antes, dependendo do caso, mas, em regra, a maioria trabalha pelo êxito, né? Nesse caso, no caso do direito consumidor, que é o que eu mais fazia. Direito de família, normalmente a pessoa vinha com a pensão alimentícia, o pai do meu filho me processou, ou o pai da minha filha me processou e eu tô tendo que pagar a pensão, e aí a gente começava a trabalhar, antes de começar a trabalhar, já pedia um valor, ou vai me pagando aos poucos no decorrer do processo, isso aí vai de acordo com o advogado. Ou a pessoa pode ir para a Defensoria Pública também. Ela pode ir para a Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem uma diferença em relação ao advogado particular, porque a Defensoria Pública, os defensores públicos são muito bons, mas muitas vezes tem que ir no cartório, tem que fazer uma diligência ou buscar uma certidão, ou agilizar uma questão, e a Defensoria Pública, às vezes, vai ser um pouco mais lenta com relação a isso, não vai ter estrutura, diferente de um escritório que tem um office boy para ir buscar uma certidão, ou tem toda uma equipe, e às vezes isso impacta, tem muita diferença. Por exemplo, a gente vê isso muito claramente na justiça criminal. Se o réu está... Normalmente, como é que funciona, né, na justiça criminal? Se o réu está solto, o meu cliente, o réu está solto, o advogado não tem pressa de fazer daquele processo, né? Que aquele processo ande rápido. Então, o réu está solto, está tranquilo. Aí, estando pela defensoria, acaba sendo uma vantagem. Mas se o réu está preso, aí você precisa correr e fazer isso com a maior rapidez possível. Então, isso faz essa diferença, entendeu? E o advogado conseguir agilizar um habeas corpus, vai de madrugada no fórum para despachar com o juiz, se for o caso, entendeu? Ou um plano de saúde, por exemplo, a pessoa está... Já aconteceu, inclusive, comigo, né? Um cliente meu precisou fazer uma cirurgia, e aí tem o plantão judiciário, porque a pessoa tem urgência naquela cirurgia. Então, a gente vai para o plantão judiciário de madrugada, fica lá, despacha com o juiz, consegue eliminar e vai para o hospital para a pessoa fazer a cirurgia, a pessoa faz a cirurgia. Pela Defensoria Pública, isso já não seria possível. Por quê? Porque vai no defensor, não tem ninguém para ir na madrugada ou no final de semana para despachar com o juiz. Tem que esperar até segunda-feira ou tem que esperar até o dia seguinte, dependendo disso. E aí, se for um caso de vida ou morte, a pessoa já morreu. Então isso impacta um pouco na questão a questão econômica, entendeu? Porque se a pessoa tem recursos, ela vai ao advogado, paga lá o que tiver que pagar, e ele consegue uma liminar de plano de saúde ou um habeas corpus. Isso faz toda a diferença no processo, na vida do cliente, entendeu? Outra questão, o aspecto cultural. Eu tive um exemplo ontem, que eu estava passando férias aqui no Brasil, estava lá, fui na comunidade onde eu cresci, eu estava lá no mototáxi, conversando com um rapaz,
E aí ele tem 17 anos. E eu perguntei para ele, já se alistou? Ele falou, não vou me alistar, não. Eu falei, por que você não vai se alistar no Exército, né? Ele falou, porque eu não quero servir. E eu tenho medo de ficar preso no quartel e servir, eles mandarem eu servir. E eu falei com ele, olha, se você não se alistar, você, servindo ou não servindo, você não vai conseguir o certificado de reservista, e se você não tiver certificado de reservista, você não consegue emprego em lugar nenhum. E ele não sabia disso. Aí entra a questão da desestrutura familiar. Foi criado sem pai, só tem a mãe não tem instrução, não estudou, e aí trabalha o dia inteiro, e ele não tem com quem conversar, não tem alguém para explicar isso para ele. Então, ele simplesmente não sabia que isso vai implicar ele conseguir ou não um trabalho. E aí vai deixar para lá? E isso que a gente estou falando, essa questão cultural, e a gente está no Brasil. A gente está no Brasil, porque na Coreia do Sul, por exemplo, o alistamento é obrigatório para todo mundo. O K-pop, BTS, inclusive, eles pararam agora para todo mundo servir junto e depois eles vão voltar, né? Então, isso tem muito essa questão de justiça social, está tudo linkado. E esse aspecto cultural faz diferença nesse ponto, inclusive muitas vezes na questão de acesso à justiça e muitas vezes até para resolver questões de forma administrativa, né? Como aquele caso está acontecendo agora, um feirão do Serasa, mas nem todo mundo sabe. E está sendo divulgado, as pessoas estão com às vezes com o nome negativado, não vai ao Serasa, não vai ver, não vai correr atrás disso e vai deixando. E... Então, Douglas, desculpa te interpelar, tem um pouco aí também então do acesso à informação, né? Nesses exemplos que você fala, acho que é a que resume, né? Explica melhor o acesso à informação. Acesso à informação, mas tem ligação também com o aspecto cultural, porque... Sim, não, tá um ligado ao outro diretamente, sem dúvidas. Porque a pessoa, quando ela não tem o menor grau de instrução e as pessoas que estão ao redor dela são tão mal informadas quanto, ou às vezes até num grau pior, você não tem como conseguir refletir sobre alguns aspectos, né? O impacto de uma atitude, no primeiro momento, simples e até incompreensível, né? A questão de ele se alistar, os impactos, tá? Que poderiam comentar ele no primeiro momento, mas que ele não se alistando implicaria muito mais na vida dele futuramente, né? Até a questão de concurso público, lá na frente, se a pessoa quiser concorrer e por aí vai, trazendo vários problemas. Inclusive, eu tive um problema semelhante lá no meu início da minha jornada de trabalho como profissional. Em 2003, eu trabalhei numa empresa que estava me devendo 3, 4 meses de salário. Isso acontecia direto. Todo o tempo pagava ficava 3, 4 meses de salário atrasado. FGTS não via nenhum sendo pago, né? E eu não tinha acesso à informação de que eu poderia entrar na justiça enquanto trabalhando. Não sabia nem o que falar. Além de ter todo o problema que isso implica ali no seu dia a dia, impacta, eu não tinha esse acesso. Acabou que eu armei um outro trabalho, pedi demissão, né? E deixei meus direitos para trás. Para eles isso foi ótimo, né? Simplesmente por não ter esse acesso à informação. Quando eu fui saber disso, já, sei lá, 2 anos de tudo. E você deve ver muita coisa desse tipo, né? Eu acredito que deve saber. Sim. Existem fatores, por exemplo, eu lá na Nova Zelândia, eu trabalho com kiwi, né? A fruta kiwi, e eu trabalho como supervisor, e eu estava explicando algo, não lembro exatamente o que eu estava falando, eu estava falando sobre paradas, né? Que a gente, a cada 2 horas, a gente tem que parar tem que ter um intervalo lá, de 15 minutos, depois de meia hora, depois de 15 minutos. E aí, falando sobre intervalo, fui falar com uma menina, que a menina é americana, ela é dos Estados Unidos,
e estava na Nova Zelândia, que ela nasceu na Nova Zelândia e cresceu nos Estados Unidos, aí ela foi para a Nova Zelândia. E aí estava na Nova Zelândia, e aí eu falando sobre isso, ela simplesmente, o supervisor dela, ela me perguntou, mas você está fazendo é legal? E ela me questionou. Mas ali intervalo, você diz. Sobre o intervalo. Mas ali foi uma falha de comunicação. Falando em inglês, aí eu expliquei melhor para ela, ela entendeu. Ah, tá, agora eu entendi melhor. Mas só o fato de perguntar para o teu chefe se aquilo que ele está fazendo é legal, isso me acendeu um alerta. Falei, gente, quantas vezes no Brasil meu chefe mandou fazer alguma coisa que era claramente ilegal e a gente não tem esse hábito de questionar. Não, mas isso que você está fazendo é legal? É permitido por lei? Ou isso não é contra a lei? Questionar é uma pergunta que não ofende, é uma pergunta normal. Teu chefe está pedindo para você fazer uma coisa, você pode fazer ou não, que aqui no Brasil tem muito essa questão de manda quem pode, obedece quem tem conta para pagar, obedece quem tem juízo. Só que assim, então manda quem pode, ele vai mandar fazer qualquer coisa, sabe? O que eu estava falando para a menina era legal, mas como eu teve uma falha na comunicação, ela ficou na dúvida e perguntou, isso é legal? Eu falei, é legal, por isso eu expliquei melhor. Aí ela, tá, agora entendi. E aí ela entendeu que era legal, que eu estava pedindo para ela. Só que, assim, o que me espantou foi E ela tinha o quê? 20 anos? 22 anos. E 22 anos já se posicionando dessa forma. E eu não consigo imaginar, eu lá atrás, com 22 anos, ou alguém, não lembro. Eu também. Uma situação dessa, a pessoa simplesmente perguntava, o teu chefe falar para você falar alguma coisa, e você falar, não, isso é legal. Isso passa muito pelo desemprego, porque na Nova Zelândia não existe desemprego. Não existe desemprego. Às vezes você pode não ter emprego na sua área, mas desemprego não existe. Não existe desemprego. Se você quiser, vai ter uma faxina para fazer, vai ter outra atividade bem remunerada que você vai encontrar para fazer. Isso. Mesmo que não seja na sua área, aquilo que você domina, aquilo que você se qualificou. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, eu lembro que quando eu era estagiário, eu saí de um estágio e aí estava procurando outro, no início da faculdade, estava no terceiro período, aí saí de um estágio, estava procurando outro, fiquei uns 2 meses ali procurando estágio. E aí, chega uma hora que vai batendo o desespero, né? Porque eu não estava conseguindo. E aí eu comecei a colocar currículo para tudo quanto é coisa. E eu fui ver que eu coloquei na vaga de frentista. Quando eu cheguei lá, tinha 200 pessoas aplicando para a mesma vaga de frentista. E eu achei bem... Assim, cara, 200 pessoas para uma vaga de frentista, sabe? É muito, exatamente. Que é uma coisa que não agrega valor. Se você é frentista, você sai dali... Não é uma coisa... Não desmerecendo, mas assim... Que é uma atividade que você é facilmente substituído. Se você sai, tem vários para entrar no seu lugar. E se uma pessoa começou hoje, dá um treinamento para ela de 2 horas, ela pronto, já é um frentista. Então, porque não precisa se qualificar. Diferente de outras profissões que precisa se qualificar. Eu lembro que eu cheguei na Nova Zelândia, eu precisei... Eu comecei a trabalhar com drywall lá e eu precisei me qualificar, precisei estudar, estudei, além do inglês, né, precisei ter fazer um curso. Fiz um curso aqui no Senai de drywall, trabalhei muito pouco com drywall, não tenho muita experiência na área, mas é algo que você não é substituído da noite para o dia. Se eu perco um profissional aqui, no dia seguinte eu não tenho um qualificado. Então, assim... E tem uma outra coisa, Douglas, desculpa te interpelar, dentro desse ponto que você levantou, digamos até que você seja substituído com uma certa facilidade. Não tem 200 pessoas aplicando para uma vaga de instalador de drywall. Né? Exatamente. Não tem. Então, se o dono da empresa lá, o empreendedor, enfim, ele estiver pensando em
em oferecer um salário de, vou dar um número qualquer, 27 dólares a hora, né, que é um salário bem comum na Nova Zelândia, como não vai ter muita gente ou ninguém para estar aplicando, ele não vai abaixar esse salário para 22, 21, e se bobear, ele tem que aumentar o salário para conseguir encontrar alguém. Enquanto que o frentista é uma, entre aspas, né, se vê com muito bons olhos você ter 200 pessoas para aplicar a vaga de salário para qualquer vaga, né? Você estava pensando em oferecer um salário de... Estou dando um número qualquer que eu não tenho ideia de quanto o frentista ganha. Você estava pensando em ganhar 1.500, tem 200 pessoas que já oferecem 1.200. Isso porque tem um mínimo ali de salário, senão oferecer 1.000. No Brasil, é bem provável que isso possa acontecer, porque você oferece um salário mínimo e você tem 200 pessoas, entendeu? Se pudesse pagar fora do mínimo, iria ter bastante pessoas se disponibilizando para trabalhar abaixo do mínimo. Tá? É uma questão muito, muito ruim essa questão do desemprego, e no Brasil parece ser uma questão estrutural, porque eu lembro que anos atrás a gente tinha uma capacidade de emprego melhor, as pessoas reclamavam, entendeu? Ainda mais que o governo ainda entrava com uma questão de assistência social, que era o Bolsa Família, o pessoal reclamava que as pessoas não se sujeitavam a trabalhar mais por qualquer valor, entendeu? Porque precisava de... Você oferecia um salário mínimo, a pessoa vai me dar salário mínimo? Não preciso. Se eu ganho, sei lá, R$500 com o governo, o pessoal falava que o Bolsa Família era salário mínimo, é mentira, né? Mas tinha um valor que gerava em torno de R$500 na época. As pessoas ganhavam R$500 pelo governo, elas não se sujeitavam a trabalhar mais por um salário mínimo, as pessoas precisavam aumentar o salário. E os empresários ficavam muito chateados, reclamavam e tal. Eu acredito que foi até um problema para o governo da Dilma na época, e gerou toda aquela insatisfação do empresariado. Depois veio uma crise lá em 2015, agora também teve a crise da Covid, e essas crises elas vêm empurrando as pessoas para o desemprego e baixando o salário, né? Então, você tem uma redução natural do salário com o passar do tempo, de acordo com o número de pessoas que estão dispostas a trabalhar, estão disponíveis no mercado, né? Então, quando tem pouca pessoa, você precisa aumentar o salário para tornar interessante aquela vaga. Quando tem pouca pessoa, você simplesmente paga o mínimo que você puder. Inclusive, bota lá, dá sua proteção salarial. Entendeu? As pessoas acabam se sujeitando a trabalhar por valores muito mais baixos que o que mereciam. Um problema de Brasil, questão do desemprego estrutural que a gente vive. É uma realidade muito cruel para a gente. E que talvez realmente não aconteça na Nova Zelândia pelo que vocês acrescentaram aí. Sim, faz sentido. Quer retomar a fala, Douglas? Obrigado, você. Sim, gostaria, inclusive, só para fechar aqui o raciocínio, com relação a desemprego, que na minha opinião, pessoal, desemprego no Brasil, acho que é um projeto, eu acho que é minha opinião pessoal, eu acho que é um projeto, porque à medida que você tem desemprego, você consegue pagar menos. Tem desesperados. Isso, exatamente. Isso não só no Brasil, em vários outros países, e isso é um problema. E aí acaba também, a gente aí trazendo um pouco aqui para a questão dessa menina que falou que perguntou, me questionou se o que eu estava fazendo era legal ou não, e era legal o que eu estava fazendo. No Brasil, isso normalmente não acontece, porque as pessoas ficam com medo de ser mandado embora, ficam com medo e aí, vou mandado embora, tem aluguel, tem filho para cuidar, tem contas para pagar, ou está endividado, então as pessoas costumam ter menos poder de negociação, enquanto na Nova Zelândia, muitas vezes, aconteceu algumas vezes, eu não estava satisfeito num lugar, com um determinado emprego, olha, saía, ia para o outro, e até encontrar um lugar que eu estivesse satisfeito, entendeu? E no Brasil, quando isso não acontece com a facilidade que acontece na Nova Zelândia, por conta dessa questão de não existir desemprego lá. Eu acho que eu entendo que tem a ver um pouco
passa um pouco aqui no Brasil a questão da uberização, né? Já entrando num tópico de relação de trabalho também, mas essa questão de uberização, de trabalho formal e trabalho informal, que isso, o fato de ter esse desemprego, vende-se muito aquela questão de que você é melhor para você, é melhor para o trabalhador trabalhar de forma informal, que ele vai ter liberdade, e aí ele não para refletir de que ele está extremamente desprotegido. Se quer tudo, seja na relação de família, seja na relação de trabalho, tem que documentar, tem que formalizar, porque quanto mais formalizado você tiver, mais protegido você vai estar. E nessa questão da uberização, em relação com o Uber, com esse aplicativo, não o Uber em si, Uber, iFood, Rap, enfim, que seja 99, é uma relação que, normalmente, quem está ali com o carro, quem está ali com a moto ou com a bicicleta, ele está muito desprotegido. E agora, recentemente, teve o presidente Lula enviou para o Congresso um projeto de lei para tratar sobre essa questão, para regulamentar essa atividade. E aí eu vejo muita gente falando, que absurdo, que isso... Só o fato de as pessoas acharem que é um absurdo, já fico muito feliz. Porque até anteontem nem se discutia. Não, você é empresário, você é empreendedor, você é dono você faz seu horário, você... Sabe? Realmente, isso é uma vantagem. Até porque tem muita gente que tem no Uber, tem nessa atividade de aplicativos, que faz como complemento de renda, como renda extra, e eu acho que isso é bem positivo. Eu acho que a tecnologia, a gente tem que acompanhar o progresso, a gente não pode travar, a tecnologia veio, está aí, está à disposição, a gente tem que usar e tem que ver os aspectos positivos e os aspectos negativos. O problema está quando a gente deixa solto, deixa para lá, não fala nada sobre isso. Por exemplo, as pessoas que estão criticando agora, no governo anterior, eles tiveram 4 anos para falar sobre o assunto. Não falaram nada. Não, e agora que alguém resolveu falar, não, eu discordo disso, que é absurdo, que deixasse solto, que não se regulamentasse, não se discutisse o assunto, porque é uma coisa que a gente só para pensar quando você está ali entregando uma moto, e aí você, uma comida de moto, e aí você sofre um acidente, fica inválido, e você não recolhe INSS, você não tem nenhuma proteção. Não tem nenhuma proteção. Eu lembro que eu tive um acidente, eu fiquei internado em 2018 no hospital, e eu fiquei internado, e na ortopedia onde eu estava, na enfermaria, tinha algumas pessoas ali comigo, internado, e aí, de repente, entrou assistente social, perguntando quem é que tinha a carteira assinada, quem é que tinha a proteção do Estado. E eu não tinha, porque eu trabalhava como advogado, autônomo, então eu nunca recolhi INSS, nunca me preocupei com isso, e ali naquela hora me fez falta, porque era 1, 2 salários mínimos que iria fazer diferença, entendeu? Que eu não me planejei para sofrer um acidente, para estar internado, para ficar 24 dias no hospital sem poder trabalhar, sem poder, sabe? Não me planejei para aquilo. Então, se eu tivesse recolhendo INSS, ia cair ali pelo menos 1, 2 salários mínimos na minha conta, de acordo com o valor que eu recolhia. Eu não parei para pensar nisso, entendeu? E como advogado, não parei para pensar nisso. Aí imagina um rapaz que está ali desesperado, que comprou uma moto e tem que andar rápido, às vezes tem que fazer, quanto mais entregas ele fazer, mais dinheiro ele ganha, e aí ele vai sendo mais rápido. Ele não para raciocinar essas coisas, que se ele ficar inválido, como é que vai ficar a questão do filho dele, do aluguel dele, da comida? Então, ele fica muito desprotegido. Então, é algo a se pensar, e eu entendo essa questão. Não concordo com todos os pontos dessa proposta do governo, que ele mandou para o Congresso, mas vai ser discutido e vamos ver. Tem assuntos ali que vai ser desidratado,
tem assuntos que vai ser trazido por outras pessoas. E é isso, acho que a gente precisa conversar sobre essas questões, porque o que não dá é para o trabalhador ficar desprotegido e achar que está tudo bem, que não está tudo bem. Entendeu? Pô, interessante. De fato, essa questão que tu trouxe está em voga, tá? Está sendo amplamente debatido, e é interessante que as pessoas se posicionam, tá? De fato, ainda mais com essa polarização da nossa sociedade, a gente vê as pessoas se posicionando de um lado e de outro, dizendo o que é bom, o que não é bom, e de fato é isso. Acho que o fato de você poder conversar e tocar no assunto torna o assunto mais difundido e bota a pessoa para pensar. Qual é a sua posição? Onde você está? De que lado você está da moeda? Entendeu? E isso acaba tendo debates e embates calorosos e gostosos, como posso dizer, sobre posição política, tá? Mas que não vem ao caso aqui nessa conversa, mas que é interessante como fica escancarado essa questão social e econômica que nosso país nos proporciona. Eu queria, antes de fazer uma pergunta para o Douglas, eu queria pedir o like, tá? Que você, se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição para poder acompanhar nossas gravações, nossos assuntos, e que siga a gente nas redes sociais. E vamos lá. E nosso Instagram é Muros Sociais Podcast. Acompanhe a gente lá, que vai ser interessante tê-los. Tá? Douglas, a gente está falando um pouquinho sobre a questão econômica e tal, e tem uma questão que eu não sei se a gente conseguiu debater, eu não lembro, mas acho que a gente não falou, sobre o processo de gratuidade de justiça. Como que ele se dá? Você falou de defensoria pública e tal, mas como que se dá a gratuidade de justiça? Então, nessa questão da gratuidade de justiça, o que vem a ser a gratuidade de justiça? Quando uma pessoa vai à justiça para buscar por seus direitos, um direito está sendo violado, voltando um pouquinho antes, todas as relações deveriam ser pacíficas, todo mundo tiver problemas conseguir resolver pacificamente, sem ter que ir ao Poder Judiciário, sabe? Numa conversa. Mas, às vezes, a gente não consegue resolver através de uma conversa, entendeu? Por exemplo, eu vou no banco, pego um empréstimo, e aí o banco, ele entende, aí o banco começa a cobrar juros sobre juros, que a gente chama de anatocismo, né? O termo técnico para isso, para juros sobre juros, é anatocismo. E eu entendo que eu estou sofrendo anatocismo por parte do banco. Eu vou ao meu gerente fala, não, isso aqui tá certo. E ele tenta me explicar lá enfim, de alguma forma, e eu continuo na dúvida. Eu acho que eu estou sofrendo anatocismo, o banco entende que não. Como tem aí tem uma palavra que a gente chama de lead. O que é lead? Lead é um conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. Eu pretendo algo e essa minha pretensão está sendo resistida pelo banco. Então, a gente tem uma lead. Essa lead, a gente vai ao Poder Judiciário para o Poder Judiciário solucionar essa lead, solucionar essa discórdia, essa pretensão resistida. Ele vai dizer quem é que está com razão, quem é que está sem a razão, ou os dois têm razão, um de um lado, outro de outro, e a gente vai ao Poder Judiciário para discutir essa questão. A gente tem lead. Se eu preciso ir ao Poder Judiciário para resolver uma questão que a gente não consegue resolver de forma amigável, amistosa, eu estou usando a máquina do judiciário. E para usar a máquina do judiciário, isso tem um custo. Então, como tem um custo, eu preciso pagar as custas do processo. E aí tem lá um percentual que eu tenho que pagar, que é de acordo com o valor da causa. Se eu acho que o valor da causa, toda causa tem um valor. E aí o valor da causa é 20 mil reais, um exemplo. Que é a dívida que eu estou discutindo com o banco, nesse nosso exemplo. Aí eu tenho essa dívida de R$1.000, eu vou ao banco, de 20 mil reais, eu vou ao banco, vou ao judiciário, tenho que pagar as custas.
custas, sei lá, vamos botar 2% de 20 mil reais, eu tenho que pagar aquelas custas para poder utilizar a máquina do judiciário. Sendo que existem pessoas que não têm condições. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, tem 2 filhos, paga aluguel, não tem. Ela, às vezes, ela vai deixar, a justiça não vai ser acessível para ela, vai ser inacessível para ela. Por quê? Porque ela não tem condições de pagar essas custas para utilizar a máquina do judiciário. Ela não vai ter como custear. Então, o que ela faz? Ela vai pedir ao juiz a justiça gratuita, vai pedir ao juiz, vai comprovar lá que ela não tem condições, que ela não tem recursos para pagar as custas do processo, e aí o juiz vai avaliar. É uma avaliação que o juiz tem que fazer. O juiz faz uma avaliação, e se a outra parte, inclusive, discordar dessa avaliação que o juiz fez, se aquela pessoa é hipossuficiente ou não, ela tem a oportunidade de impugnar aquela gratuidade de justiça que o juiz deferiu, entendeu? E se o juiz indeferir a sua gratuidade de justiça, tem como recorrer e ir para uma instância superior para tratar sobre aquela gratuidade de justiça e na instância superior vai ter essa questão. No juizado especial, por sua vez, juizado especial são... O que são os juizados especiais? Quando o valor da causa é inferior a 40 salários mínimos, isso no juizado especial civil, o valor da causa inferior a 40 salários mínimos, ou na justiça criminal, juizado especial criminal, crime de menor potencial ofensivo, salvo engano, que criminal não é a minha área, mas salvo engano, que a pena a pena máxima é inferior a 4 anos, você vai para o juizado especial. E quando você vai para o juizado especial, você não paga custas. Não se paga custos para utilizar o juizado especial. Sendo que, quando você teve uma sentença, aquela sentença é improcedente ou procedente, mas o juiz não deu aquilo que você acha que tem que ganhar, que você acha que aquela sentença deveria vir, um exemplo, 20 mil, ela veio 10, e aí você pode recorrer. E para recorrer tem que pagar custas. No juizado especial, você pode ser milionário, bilionário, entrou ali, foi para o juizado especial, você não paga custas. Mas, se quiser recorrer, que aí você recorre para a turma recursal, que é um grupo de juízes, né? Não são desembargadores, são juízes. Você recorre para a turma recursal e você tem que pagar custas. E aí entra a questão da gratuidade de justiça. Se uma pessoa... eu quero recorrer aqui no juizado especial, coloco lá meu fatura de cartão de crédito, imposto de renda, declaração de imposto de renda, e mesmo que a pessoa ganhe, sei lá, 10 mil reais, se ela ganha 10 mil reais e ela gasta 7, o juiz, pode ser que o juiz conceda ali a gratuidade de justiça, porque hoje em dia é muito comum, a pessoa ganha 10 mil, paga 2 mil de pensão para um filho, 2 mil de pensão para o outro, 2 mil de aluguel e mais 2 mil de alimentação, essas coisas, não sobra quase nada. Por mais que ela ganhe bem, isso aí não tem necessariamente a ver com o quanto a pessoa ganha, que a pessoa pode ganhar muito bem e ter gratuidade de justiça. Aí fica a critério do juiz, o juiz que vai analisar ali. E a outra parte pode impugnar, né? Porque tem para exercer o contraditório. Olha, eu entendo aqui que essa gratuidade de justiça não é devida, por isso, entendeu? Então, é toda uma discussão. E que isso tem a ver com a questão do acesso à justiça, né? Saber se a pessoa, para a pessoa não deixar para lá, não vou ao judiciário, não vou discutir essa questão porque tem que pagar advogado, tem que pagar as custas do judiciário e eu não tenho condições. Então, a gratuidade de justiça vem para corrigir essa distorção social, que a gente vive num país muito desigual, aqui no Brasil, então tem muito essa questão da pessoa não poder arcar com as custas do processo e não pode deixar para lá, entendeu? Aí o judiciário está aí, ele tem que ser acessível a todos, entendeu?
entendeu? Que tem o princípio do acesso à justiça. E esse acesso precisa ser democrático, não só para quem é rico, não só para quem tem dinheiro sobrando, entendeu? Tem que ser democrático, tem que ser acessível para todos. Isso aí, isso aí. As pessoas, na realidade, precisam entender que, independente da situação, do valor da causa e tal, que ela tem o direito, que ela precisa exercer o seu direito, que é a justiça. Então, a gente já conseguiu falar um pouquinho sobre o acesso à justiça, então procure sempre os seus direitos, corra atrás, independente de questões de quanto é ou quanto deixa de ser a causa, é importante você pelo menos ir lá, tomar conhecimento dos seus direitos e ingressar com uma causa. E baseado nessa questão, Douglas, eu queria entender qual é a necessidade ou quando se faz necessário a gente contratar um advogado. Então, eu recomendo, eu sou advogado, então eu recomendo sempre contratar um advogado, mesmo que a lei permita você ir ao Poder Judiciário sem a presença de um advogado, como, por exemplo, juizado especial você pode ir quando o valor da causa não excede a 40 salários mínimos. Um adendo aqui. Juizado especial civil estadual, 40 salários mínimos. O juizado especial civil federal é até 60 salários mínimos, tá? E menos de 20 salários mínimos, quando o valor da causa não excede 20 salários mínimos, a parte pode ir sem advogado. Mas eu advoguei muito tempo, advoguei 6 anos aqui para uma companhia aérea, então eu estava, na maioria do tempo, eu estava advogando para o réu, estava lá do sombrio da força. Então, muitas vezes, a pessoa chegava lá sem advogado, já aconteceu diversas vezes, e a pessoa tem direito, mas ela não entende, e o juiz não pode ajudar a parte. Eu vou ajudar aqui porque você está sem advogado. Não pode, porque o juiz tem que ser imparcial, né? Existe o princípio da imparcialidade do juiz. O juiz não pode ajudar uma parte porque ela está ali em desvantagem. Ele não pode. E aí, muitas vezes, por não ter uma testemunha, às vezes ela testemunha. Quais são os meios de prova que você tem? Prova testemunhal, quando você tem uma testemunha, alguém para dizer, realmente isso aconteceu, é um meio de prova. Tem prova documental, você junta um documento, olha aqui, tem esse documento aqui, que diz que eu peguei o empréstimo e aqui está dizendo que a taxa de juros é de 2%, eles estão me cobrando mais, entendeu? Como é que você vai provar isso? Com a prova documental, está aqui o documento. E tem a prova pericial, que no caso não cabe no juizado especial, mas é um meio de prova. O que é a prova pericial? Você vai chamar alguém que domina um determinado assunto, entendeu? Se tem nesse caso, sobre juros, você vai chamar um perito contábil. Se tem o médico errou, você vai chamar um perito para fazer uma perícia médica. Aí um caso que eu já usei, uma cliente minha que comprou um carro zero, e o carro zero, na primeira semana, no meio da rua, começou a fumaçar, achou que ia pegar fogo, e o carro tinha um defeito. E eu precisei pedir uma perícia, e teve uma prova pericial para resolver aquilo, para resolver aquela questão, porque eu não entendo de carro, não sou mecânico. E ainda que eu entendesse muito de carro, ou o juiz entendesse muito, ele tem que solicitar a prova pericial, porque o perito é o expert, é quem domina o assunto, quem entende do assunto, quem tem qualificação para isso e que vai poder auxiliar na resolução daquele conflito, né? Então, muitas vezes, a gente está na audiência ali, ou na audiência, ou no decorrer do processo, e a gente... um documento precisa ser juntado, que aquele documento é crucial para a resolução daquele conflito, e a parte sem advogado, ela não vai, às vezes não coloca aquele documento, ou tem que ter uma prova testemunhal. Ela não vai juntar
não vai fazer aquela... juntar não. Colocar uma testemunha, solicitar uma prova testemunhal. E a parte não faz, a pessoa, né, que está ali, a parte autora, ou a parte ré, no caso, ela não vai solicitar isso. Por quê? Porque o advogado tem conhecimento técnico para isso, ele entende o momento que pode pedir um depoimento pessoal, que depoimento pessoal é quando o juiz interroga, ele pergunta ao juiz, faz essa pergunta para ele, assim, assim, assim. E por isso que eu recomendo a parte ir com o advogado sempre, mesmo que a lei permita ela ir sem advogado. O valor é pequeno, vai com o advogado. E aí negocia, de um jeito. Se não tiver como, de jeito nenhum, ainda assim tem o núcleo de primeiro atendimento no fórum, você pode, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tem o primeiro atendimento em todos os juizados, todos os fóruns, todas as comarcas, você pode chegar lá e pedir uma ajuda e no dia da audiência solicitar a presença de um advogado dativo, entendeu? Advogado dativo é um advogado que vai estar ali só te representando, ele não é teu advogado, ele não vai acompanhar esse processo, você que vai acompanhar. Normalmente você vai até vai na secretaria do cartório e o cartório vai te dar uma senha para você acessar o processo, que hoje em dia o processo é tudo eletrônico, você acessa e vai acompanhando, quando tem a sentença, quando tem o que o juiz mandou fazer, mandou juntar um documento, entendeu? E aí você pode. Mas ainda assim, eu aconselho aí sempre com um advogado, porque às vezes o que vai provar o teu direito é uma testemunha. E aquela a prova está toda com aquela testemunha. A prova está baseada num documento que você não juntou, você vai perder o processo. Ou depende de uma perícia, e você não pediu aquela perícia, você vai perder o processo. Então, porque não pediu. Então, assim, não no caso do juizado especial, a gente não coloca a prova pericial porque não cabe a perícia, porque no juizado especial não cabe no juizado especial processos que precisam de perícia técnica. Então, é isso. Eu sempre recomendo ir com o advogado, ainda que seja possível ir sem a presença de advogado. E se não tiver advogado, não conhece nenhum advogado, por exemplo, eu que vim da comunidade, eu tenho na comunidade que eu lá no São João, no Rio de Janeiro, comunidade de São João, tem eu, que era o advogado, e eu não lembro de ninguém que se formou em advogado, e recentemente o Thiago se formou em direito, e agora é um advogado, e somos só nós dois. E às vezes a pessoa não tem acesso, não tem a quem perguntar algo, então muitas vezes acaba deixando para lá, e eu fico muito triste mesmo. Aquilo que eu falei da informação, né? Um tempo atrás. Esbarra, tudo isso aí, né? Fico muito triste quando alguém tem direito, sabe, a receber algum valor ou está sendo lesionado pelo banco, ou por quem quer que seja, por uma loja que comprou um produto, comprou um sofá, e a loja nunca entregou, e a pessoa não sabe o que fazer e acaba deixando para lá. Dê azar. Não pode ser assim. Eu fico muito triste quando isso acontece, ainda hoje. Acontecia muito mais antes de 1990, que teve o Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor é uma lei que todo mundo deveria, pelo menos, dar uma lida. É uma leitura muito, muito simples. É a Lei 8.078. No Google, você coloca ali Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90. Dá uma lida, pelo menos ali nos 50 primeiros artigos, para saber o que você tem direito, o que não tem, o produto veio com defeito, o produto não foi entregue, ou foi entregue depois do prazo. Por exemplo, você precisa de uma geladeira. Geladeira é um bem essencial. Como é que você vai ficar sem geladeira? Aí você compra uma geladeira numa varejista dessa e a geladeira nunca entregou, nunca chegou. E você vai ficar, deixa para lá. Não pode deixar para lá. Ou a pessoa que prometeu um presente para o filho de aniversário. Aí o presente chega
comprou pelo e-commerce, né? Pela internet. Aí o presente chega, que era para chegar antes do aniversário, aí tem o aniversário, tem a festa, o presente chega 2, 3 meses depois, ou não chega. Então, isso é uma questão que a pessoa não pode deixar para lá. E muitas vezes eu conheço situações que a pessoa deixa para lá. E eu fico muito triste, porque passa por essa questão do aspecto cultural, do acesso à justiça, para a questão de informação, e não deve... Desculpa te interpelar. Não teve uma situação que nós falamos certa vez que você conhecia alguém que assinou até uma rescisão de contrato, um acordo, alguma coisa assim, e ela ia receber um valor, não sei quanto maior, não sei se era um valor realmente vultuoso, não lembro, e acabou sendo muito mais fácil, benéfica para o patrão. Não precisa dizer nome, se não quiser, enfim. Não teve uma situação semelhante, assim? Sim, sim. Isso aí foi uma relação de trabalho que eu... acho que é um dos casos que me deixa mais triste. Acho que é o segundo caso que me deixa mais triste. E é um ótimo exemplo nisso que eu falei, né? Que a gente tem falado. É um excelente exemplo. Que prejudica a pessoa menos instruída, o pobre. Sim, esse rapaz, ele é semi-analfabeto. Mal sabe escrever o nome, e veio do Nordeste, bem lá atrás, e ele trabalhava no restaurante, na cozinha, e aí ele fez um acordo lá com o patrão, ele entrou na justiça, o patrão falou, olha, essa aqui é a sua advogada. E aí foi lá na audiência, fez um acordo para pagar ele R$ 2.500, e ele fez o acordo, transitou em julgado. Trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso, né? Passou 15 dias, se não recorreu, trânsito em julgado. Fez o acordo ali com o juiz homologou o acordo, né? O juiz homologa quando ele concorda com tudo, ó, isso aqui está tudo certinho, esse acordo aqui, tal. A parte aceitou, uma propôs, a outra aceitou, e tá ok, estou homologando. Ele recebeu lá os R$ 2.500. Quando eu fui fazer os cálculos das verbas rescisórias dele, dava 11 mil. R$ 11.000. Ele tinha direito a receber R$ 11.000 de verbas rescisórias. E aí a empresa fez essa sacanagem, né? Essa malandragem, uma maracutaia com ele. Uma maracutaia com ele, e ele absurdo. Deixou esse dinheiro, acabou ficando para lá, ficou pro dono do estabelecimento. Claro. E eu ainda tentei peticionar no processo, peguei uma procuração dele, entrei no processo, peticionei para apontar o juiz, só que realmente já tinha transitado e julgado e... Enfim, nesse caso, isso é para entender, a advogada estava mancomunada com o patrão, seria isso? A advogada dele, oferecida por ele. A advogada foi oferecida pelo patrão, eles entraram ali só para fazer o acordo. Isso é ilegal, isso não pode, sendo que ali já não tinha mais o que fazer, o juiz não teve boa vontade, que podia, pelo menos oficiar a OAB, para a OAB se manifestar ali, e aí ele já estava para ir embora também, para o Nordeste, ele ia voltar para o Nordeste, aí foi uma coisa que não tinha muito o que fazer. Vamos ver o que a gente consegue fazer, mas não tinha muito o que fazer, por isso que eu acho que é bom consultar um advogado, é bom sempre que você puder consultar um advogado ou defensoria pública. Isso, no caso de Justiça do Trabalho, não tem defensoria pública na Justiça do Trabalho, então que acaba sendo pior ainda, né? Porque muita gente acha que a relação relação é igual entre patrão e funcionário, e não é, né? Relação desigual, porque por isso que tem a legislação trabalhista, é uma legislação protetiva, muito protetiva, assim como o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor, a legislação trabalhista protege o trabalhador. Isso porque, na relação entre fornecedor e consumidor, o fornecedor ele tem capital econômico, ele tem capital social, ele tem... o consumidor é vulnerável nessa relação, porque é uma relação desigual. É a parte frágil, digamos assim. A parte mais frágil da relação.
na situação do trabalho é a mesma coisa. Por isso que eu acho que isso eu estou falando de uma relação formal que aconteceu com esse meu conhecido. Isso foi uma relação formal, que estava ali com tudo direitinho, carteira de trabalho assinada, tudo certinho. Porque existem algumas situações que a pessoa nem assina carteira, fica trabalhando várias histórias. E isso é muito complicado. Não aceite, eu acho, não aceite trabalhar. Eu recomendo a todo mundo não aceitar trabalhar de forma informal, nem relação de trabalho, nem relação de casamento, sabe? Foi morar junto, vai fazer uma união estável, começou a trabalhar, documenta. Por quê? Porque você tem uma lei para te proteger e se está documentado, você está mais protegido. Entende? E nessa questão de trabalho, até por questão de acidente de trabalho, você não sabe. Você está trabalhando numa máquina, operando uma máquina, você pode se lesionar. E aí, estou falando para os dois, tanto para o empregador quanto para o empregado. Está oferecendo o trabalho e para quem está trabalhando. Isso porque eu já teve uma situação, inclusive, um amigo meu, ele contratou uma pessoa para cuidar dos filhos dele. Tinha filhos gêmeos e tal, e aí a mulher dele precisava trabalhar, ele precisava trabalhar, e aí precisou contratar uma cuidadora, uma babá. A babá, quando chegou na casa dele, falou, olha, eu não posso, porque não sei se ela estava recebendo Bolsa Família ou se ela estava recebendo seguro-desemprego, e aí não podia registrar. Pediu para não registrar. Ele falou, tudo bem, eu te pago aqui e não registra, tudo bem. No final das contas, o que aconteceu? Ela processou ele, pedindo registro de carteira lá na frente, né? Pedindo registro de carteira, tempo retroativo, aquela coisa toda, e ele se defendeu no judiciário, e aí, só depois disso, que ele falou, olha, tive com ele esses dias, inclusive, conversando, ele falou, olha, a partir de agora, não adianta vir contando história triste, tem que documentar. E eu acho que isso vale para os dois, para o empregador e para o empregado. Documente. Por quê? É a melhor forma de você se proteger, entendeu? E apesar de o empregador o empregado estar vulnerável na relação com o empregador, existe muitas vezes que o empregado ele pode agir de má fé, assim como tem o empregador que pode agir de má fé, como já aconteceu comigo no passado, inclusive, eu trabalhava como office boy, e aí eu deixei de ser office boy e virei estagiário. Eu já tinha entrado na faculdade, estava no primeiro período da faculdade. E aí meu patrão falou assim, eu vou te colocar como estagiário, que aí você já vai aprendendo e tal. Tudo bem. Eu falei, tá bom. E aí o que acontece? Só que como eu não estou te mandando embora, eu não vou te pagar a multa rescisória de 40%. E tudo bem. Aceitei. Não. Ele estava me mandando embora. Então ele tinha que pagar a multa. Só que eu aceitei e depois, como estagiário, quando ele resolveu mandar embora, a gente se desentendeu. Depois de um ano para frente, a gente se desentendeu. E ele me mandou embora sem pagar nada, porque eu era estagiário. Então, foi uma questão que eu acabei ficando para lá. E é isso. Então, assim, eu estava desprotegido nessa relação, mas eu poderia ter falado, olha, não vou. Vou arrumar ou me contrata como estagiário, me paga a minha multa, porque eu estou trabalhando e você está me mandando embora. Acabou sendo vantajoso para ele. E eu deixei para lá. Mas, assim, eu recomendo para todo mundo. Documente. Não tenha trabalho informal, porque isso é ruim para os dois. Pode ser muito, muito ruim para ambas as partes. Você está colocando essa questão aí, e o que mais triste, tá, na minha concepção, é que o valor, às vezes, é irrisório. O valor não vai fazer diferença nenhuma para o lado do empregador, tá? Às vezes, a questão aí de 2 mil para 11 mil, dependendo do porte da empresa,
não vai fazer diferença na vida da empresa nem na vida do empresário. Às vezes, o que parece para mim é que é a vontade de se dar bem diante do outro, nas relações. Ainda mais quando tem uma relação desigual, que é geralmente da empresa para o empregado. E é realmente muito triste, que é o que mais acontece na nossa sociedade, e as pessoas estão desprotegidas simplesmente porque acham que é melhor fazer, não tá com a carteira assinada. Acham que vão ganhar aquele dinheiro a mais ali, mas no final o dinheiro é infinitamente menor, porque você não tem os seus direitos. E se, como foi levantado, se acontecer algo, você vai estar extremamente desprotegido. É muito, muito, muito triste, mas fica a orientação aqui, tá? Tenta formalizar sempre suas relações de trabalho, no caso de casamento, tá? União estável, se possível, porque lá na frente isso vai te garantir direitos, e a gente não pode abrir mão dos nossos direitos, porque é o que faz a gente tá bem, né? No final das contas, tá? Eu quero pedir o like para vocês, mais uma vez. Quem não estiver inscrito, se inscreva no canal, tá? Curta, adicione o sininho para poder receber as nossas notificações e acompanhe a gente, né, no nosso crescimento, e aceitar e visualizar nossas lives quando subir no YouTube. Dando prosseguimento aqui na nossa questão, eu tenho um caso que é relacionado à minha infância, né? Eu lembro quando a gente era pequeno, a nossa casa era constantemente invadida, vamos assim dizer, por policiais em busca de algo que eu sei que não tinha lá. Tenho certeza que não tinha lá. Porém, como era uma comunidade, eles entravam, revirava tudo, ia embora. Quando a gente estava em casa, a gente abria a porta. Quando a gente não estava em casa, simplesmente eles arrombavam a porta e entrava lá, revirava tudo. E não achavam nada e ia embora para casa. Isso era... Eu nunca entendi isso como errado ou como um problema, não, porque a gente acaba entrando nesse a gente é fruto do meio, né? Então a gente não entende Você não que isso entendeu é isso como errado. um abuso, né? Como um abuso, exatamente. Eu nunca entendi isso como um abuso, tá? E hoje, já grande, formado, eu sei que isso é um abuso, é uma violação, tá? Do meu direito. O que você pode falar um pouco sobre isso, Douglas, por favor, sobre essa questão desse abuso da polícia quando entra na comunidade, de se sentir direito de invadir as casas das pessoas e tal? Você pode me falar um Entrar com o pé pouquinho na sobre isso? porta, né? Exato. Então, quando eu estava na faculdade, a gente teve uma discussão sobre isso com um professor meu, que era promotor de justiça, e ele falou sobre essa questão, e que me deixou muito triste, hoje, ainda mais hoje, olhando pelo retrovisor. Eu acho que como o nosso Estado, ele criminaliza a pobreza. Essa é a minha leitura que eu faço. Por quê? A Constituição diz que a casa é asilo inviolável, né? Ninguém pode entrar na sua casa sem a tua autorização ou sem o mandado judicial. Essas operações que você tem aí da Polícia Federal, da Polícia Civil, ela está cumprindo o mandado com endereço, com um endereço determinado. Se o juiz manda cumprir o mandado vou colocar aqui no apartamento, no bloco 2, apartamento 303, ele não pode chegar lá e vou entrar no 302. Não pode. Está escrito no mandado. Entendeu? E o que acontece, é o que eu faço a leitura da criminalização da pobreza, que o juiz já acaba fazendo um mandado genérico. Por quê? O pessoal que mora em favela, em comunidade, não tem registro de imóveis. Ele mora no Beco 2, Casa 5. E isso o juiz não vai colocar no mandado porque não está no RGI. Ele faz um mandado genérico e aí o policial vai na favela e ele entende que ele pode
entrar em qualquer lugar sem mandado e muitas vezes ninguém vai questionar aquilo. É um público que geralmente não tem o tal do acesso à informação, que não consegue se defender. Exatamente. Vai, né? Tem todas aquelas coisas. E também tem quem, porventura, saiba se defender, saiba se colocar, corre um grande risco aí em pura e simplesmente estar fazendo o seu direito, né? Seu dever até de proteger sua família, sua casa. É complicado demais. Então, isso é uma coisa que eu entendo que realmente existem traficantes, existem a criminalidade, o crime organizado que se utiliza daquele ambiente ali, das pessoas das pessoas frágeis também. Eu sei que existe tudo isso, mas a questão é que esses são bandidos. Eu não pago o salário do bandido. Eu pago o salário do policial. O policial não pode combater o crime cometendo crime. Entende? E ele não pode entrar na minha casa sem um mandado judicial. E eu preciso questionar isso. Sendo que fica um pouco complicado quando o juiz coloca um mandado genérico. Ah, tem uma operação tal, na favela tal, e a polícia está lá para cumprir mandados. Tá, mas onde é que ele está indo cumprir esse mandado? Está indo cumprir mandado na favela. Sim. Se for no apartamento, ele vai na rua tal, número tal, apartamento tal, cumprir mandado. Mas se for na favela, ele vai cumprir mandado onde? Na favela. Então, eu acho que isso aí é muito complicado, porque o mandado é genérico e ele acaba podendo entrar... Mas é aceitável, Bito? No que tange a lei, é aceitável? Um policial bater na porta do morador, simplesmente falando da comunidade X. É possível? É devido você abrir sua porta para ele ou não, Douglas? Então, isso acaba acontecendo, que eu acho que realmente o juiz, o Estado precisa combater a criminalidade. Ele coloca o mandado genérico na favela tal, porque não tem ali no registro de imóveis o endereço certinho. Você não tem a certidão de ônus reais da sua casa na favela. Você não tem. Então, a favela o que é favela? A favela é a desordem urbana. Entendeu? A favela não deveria existir. Começou a surgir uma favela ali, o Estado já tem que chegar e não pode aqui e tal. Simplesmente vai construindo, porque não deveria ser. Isso é uma distorção social. Não deveria existir favela. O pessoal fala, a favela venceu, a favela... Não deveria existir. Favela é errado. Não tinha que existir favela. Não tinha. Não deve existir. O Estado tem que estar ali para evitar que isso aconteça. Entendeu? Porque em países de primeiro mundo você não tem surgimento de favelas. Então não tem que ter. O Estado tem que estar ali. Só que depois que já surgiu a favela ali, e aí vai fazer o quê? Você cria um problema gigante. E aí o problema vai se perpetuando, e aí todas as questões sociais vão surgindo e fica impossível você corrigir. Entendeu? Então, assim, a polícia vai na favela, cumpre mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, sem ter um endereço ali definido. Isso é uma distorção social que você não tem como corrigir. E aí acaba acontecendo muitas vezes a criminalização da pobreza, que é o que é. E aí faz o quê? O Estado não vai cumprir o mandado de busca e apreensão, não vai combater o crime, ali deixa o crime rolar solto. Enfim, tem uma série de coisas que a gente discutir sobre a favela, sobre o processo de favelização. A gente vai se estender muito, mas o fato é, favela não deveria existir. Favela é desordem urbana e as cidades deveriam ser projetadas, organizadas, as pessoas deveriam morar nas suas casas deveriam ter ali a certidão de ônus reais, e é isso, entendeu? Porque você não tem nem como garantir que você é a propriedade plena daquilo, você tem como garantir a posse. Eu sou possuidor aqui. E aí, enfim, tem uma série de coisas que a gente pode... que foge aqui o nosso... Verdade.
Verdade. Essa questão aí, eu até estava pensando assim, a gente tem que esclarecer um pouquinho mais sobre não existir a favela, porque a favela é algo que está no nosso dia a dia, pertence ao nosso cotidiano. Hoje em dia não tem governo que seja capaz de tirar a favela da onde existe. O máximo é fazer um programa de criar uma favela-bairro, então tentar transformar um bairro, tentar dar cidadania para aquelas pessoas. E é um mal que a gente vai ter que viver enquanto sociedade, porque eu só vejo ela crescer. A favela vai passando os tempos, com o aumento da pobreza, você vai ter cada vez mais favelas. E eu acredito que não seja um problema que vai ser resolvido no curto espaço de tempo, ou que, na minha visão, talvez pessimista, eu acho que não tem solução, não vai acabar. Entendeu? É um problema que a gente vai ter que conviver, e aí, se o governo quiser, implementar políticas públicas que vão tornar as favelas bairro, a favela bairro, tá? Vai pegar aquelas comunidades, vão tentar transformá-las e dar um pouquinho mais de dignidade para as pessoas que ali estão. Mudando um pouquinho desse assunto, eu queria entrar numa outra seara, né? A questão do direito penal. Sobre a questão de capacidade. A gente tem alguns menores que cometem crime e tal, e esses menores eles não são presos, e aí a gente tem um calor muito grande nessas discussões, e é importante a gente talvez pontuar aqui sobre a capacidade de cada um, né? Quando ele pode responder, quando ele não pode responder, o que afeta a idade nessa questão que é o cometimento do crime. Você pode falar para a gente? Então, só uma correção aqui, o menor de idade ele não comete crime, ele comete ato infracional e ele não vai ter uma pena criminal, ele vai ter uma medida socioeducativa, né? Até porque tanto a pena criminal como a medida socioeducativa, ela tem o objetivo prevenir que aquele crime volte a ocorrer e reeducar. Uma pessoa menor de idade, menor de 18 anos, a maioridade penal hoje no Brasil, é de 18 anos, uma pessoa com menos de 18 anos, ela tem maior proteção da lei, por causa do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é para proteger, né, a criança e o adolescente, e você tem ali as medidas educativas, que, enfim, tem várias discussões aí, as pessoas querendo reduzir a maioridade penal para 16 anos, há quem defenda 14 anos, há quem defenda 12 anos, e por aí vai. Eu acho que, eu entendo que a discussão não deve ser por aí, você vai só punindo e achando que isso vai resolver o problema. Eu acho que isso é enxugar gelo. Eu acho que você tem que educar, você tem que dar uma educação melhor, você tem que... O Estado precisa estar presente, né? Até em comunidades ou não em comunidade, de uma forma geral, tem que estar na comunidade, né? Que aí não vai se entrar só em comunidade, questão de favela, mas na comunidade de uma maneira ampla, né? Lato sensu. O Estado tem que estar presente com educação, com saúde, com todos os direitos sociais. Basta olhar na Constituição, salvo engano, é o artigo 7º da Constituição, que fala dos direitos sociais, e o Estado tem que garantir aquilo ali. O Estado tem que garantir. O estado de bem-estar social, o Estado tem que garantir essas coisas. E quando o Estado falha nesse lado, no outro lado, ele cria mais problemas. Aí tem gente que fala, vítima da sociedade, que não sei o quê, e é uma coisa que a gente tem que aprofundar esse assunto. Por que é vítima da sociedade? Por que não é vítima da sociedade? Poxa, porque quando você tem na Constituição que o Estado tem que garantir direitos sociais, o Estado não garante isso. E o Estado vem só com a repressão, você tem só a mão pesada do Estado para reprimir, e não tem a mão pesada, a mão do Estado garantindo que é direito de todo mundo.
Está na Constituição. Direito à saúde, direito à educação, a lazer e tal. E aí tem uma série de questões também, questão social e econômica, que um salário mínimo deveria ser suficiente para você fazer tudo isso, para você custear o lazer, sua cultura, alimentação, tudo isso. E a gente sabe que não acaba não acontecendo. Uma outra coisa que eu acho que o Estado falha aí também é que eu vejo, é muito comum, eu já ouvi, eu fiquei muito triste na comunidade, uma criança quando começou as UPPs no Rio de Janeiro, e eu me deparei com uma criança de 8 anos de idade, aquela criança falando assim, era uma frase que era muito comum, vai morrer polícia. Como assim vai morrer polícia? 8 anos de idade. Ele está reproduzindo algo que alguém falou para ele, e ele vai reproduzindo como se o policial fosse o inimigo dele. E eu entendo o policial não como policial, como o Estado. O Estado não... Ele precisa aprender a pensar isso e ver que o policial não é seu amigo. Mas também o policial não tem que ficar reprimindo. O policial, no caso do Estado, né? Não tem que só reprimir. Então, assim, existe uma série de distorções que leva a gente para um ambiente caótico. E quanto mais a gente caminha para o caótico, mais difícil fica da gente voltar. Por isso que a gente vê muita gente querendo sair do país porque não vê a melhora. Acho que eu até conversei com o Valber algumas vezes, a gente vai precisar de umas 5 gerações. Se a gente começar hoje, a gente vai precisar de umas 5 gerações para chegar naquilo que é aceitável. Entendeu? E eu não vejo isso. Eu vejo só a coisa ficando caótica, cada vez mais, e a gente precisa, a sociedade civil organizada, cobrado do Estado, e às vezes nem é fazer uma lei nova, não. Não, estou querendo aquilo que já está lá, aquilo que está na Constituição, aquilo que está lá no artigo 7º dos direitos sociais. Eu quero exigir aquilo. Eu quero, sabe, as pessoas, eu acho que todo mundo deveria ler a Constituição ali no preâmbulo, sabe? Que o Estado deve, no preâmbulo, acho que no artigo 3º também, que fala que constitui o dever do Estado erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Está lá, está na Constituição. Está na Constituição. Logo ali no início. Se não está no preâmbulo, está no artigo 3º ali da Constituição. A gente tem que construir uma sociedade plural, e a gente está fazendo o contrário. A gente está segregando, a gente está criminalizando a pobreza, a gente está negando, enquanto o Estado está negando os direitos sociais. Isso não vejo uma melhora no fim do túnel, entendeu? É só isso. Ô Douglas, muito boa a sua explanação. Escancaram muitas coisas que a gente poderia entrar, e é um assunto que profundo, né, sensível, e tem muito mesmo para se falar. E aí eu queria pegar isso como gancho para poder falar um pouco, pedir para você falar um pouco sobre o projeto social, né, o qual você diretamente trabalhou, né, e hoje ainda trabalha, mas de um modo menos direto, como antes. Queria que você falasse um pouco, porque projetos como esse são importantíssimos e que colaboram para que a gente crie crianças, né, adolescentes, jovens, que tenham mais acesso à informação, coisa que a nossa geração não teve, as de trás, então, menos ainda, que, dentre outras coisas, possam se defender numa eventual situação dessa em que o policial chega com a pé na porta, que possam ter mais clareza de informação para, que nem o rapaz que você falou que não iria se alistar, eles poderem ter um pouco mais de direção, e dentre outras coisas. Queria que você falasse um pouco sobre o projeto maravilhoso que eu tive o prazer de visitar. Então, eu e o Paulo Maurício, que é o presidente do
da associação Abrascor, Abra Seu Coração. A gente começou em 2013 lá, projeto bem engatinhando. Eu dava aula de reforço escolar lá de 2013 a 2019, que foi quando eu fui embora. Eu ia sempre, quase que diariamente, às vezes 2, 3 vezes na semana, mas na maior parte do tempo eu ia de segunda a quinta ou de segunda a sexta, para dar aula de reforço escolar. Eu dava aula de português, matemática, no que eu podia ajudar, eu ajudava. E a gente começou esse projeto lá atrás, estava engatinhando bastante. O projeto hoje já tá muito mais estruturado, a gente está tentando regularizar a documentação, tem uma série de coisas, a gente tem mais profissionais, agora o projeto está muito mais estruturado. E legal. Quando eu comecei, era importante para mim, porque como advogado, eu estava ali um dia durante o dia com o juiz, com advogados, no fórum, enfim, fazendo essa minha atividade de advocacia, e à noite eu ia para lá, 6 horas da tarde eu estava lá, começava a dar aula e tal, e aí tem algumas crianças bem humildes mesmo, e isso para mim era enriquecedor, porque você está num lugar onde sabe, você está num lugar onde está ali a nata da sociedade, juiz, promotor, defensor público, as pessoas que ganham bem, advogados, às vezes muitos advogados bem-sucedidos, empresários, e aí você sai dali e você está com aquelas crianças ali que eu não me oferecer, não tem o que me oferecer de financeiro, sabe? Muito pelo contrário, eu ajudava ainda financeiramente, ajudo até hoje financeiramente, estava ali presente. Isso para mim era enriquecedor. E recentemente, quando eu cheguei agora de férias, né, fui lá na comunidade do Tuiuti, encontrei uma ex-aluna minha, Maria Eduarda. Oi, Maria Eduarda, quanto tempo? Como é que você está? Estou de férias aqui. Poxa, o que você está fazendo? E eu fiquei muito feliz, cara, quando ela me falou que ela está fazendo pedagogia na UERJ e está no 3º período. Eu falei, gente, é muito gratificante. É muito gratificante, porque, sabe, a cada dia que eu saía do trabalho e subia a comunidade, ia lá, sabe, você não vê o resultado do trabalho ali na hora. Você vê lá na frente. E agora, em 2013, a gente está em 2024. Essa menina tinha 12 anos, alguma coisa assim, quando eu comecei a trabalhar com ela. Foi uma das minhas primeiras alunas lá. E ela sempre foi muito inteligente, fora da curva, sabe? E é uma negra, retinta, sabe? Eu fiquei muito feliz porque, se for nas universidades públicas, não tem... os negros, principalmente os retintos, são minoria ali. E ela, pela questão de... Além disso, ela vem de uma família desestruturada. E a gente conseguir causar esse impacto na vida dela foi muito, muito bom. Da mesma forma, eu ficava muito triste quando eu tinha uma aluna que tinha 13 anos e ela engravidou com 13 anos. Eu fiquei, sabe, como é que vai ser? Família desestruturada, sem o pai, a mãe tinha que cuidar dela e de outros irmãos, tinha acho que 5 ou 6 irmãos, uma coisa assim. E eu ficava muito triste ali, porque gravidez tem hora, sabe? E na comunidade é muito comum você... Não na comunidade, quer dizer, é comum na sociedade você ver isso, de uma menina engravidar com 13 anos, 14 anos. Só que, se a vida já é difícil, ela vai ficar muito mais difícil quando isso acontece. Vai ficar muito mais difícil. Tem a questão da informação, da estrutura familiar. Eu vejo agora, eu estava com meu irmão, que é minha sobrinha, que tem 11 anos, meu irmão já começando a conversar com ela, falando sobre isso, sobre relacionamento, e ela tem 11 anos. E ela é filha única.
que facilita porque você tem uma pessoa só para você aconselhar. Imagina essa menina que a mãe tem que trabalhar para sustentar 5 filhos e ela está ali na comunidade e aí eu não acho que a mãe dela tem tempo para chegar para os 5 filhos e orientar e conversar sobre isso. A escola, às vezes, também não conversa. Hoje em dia não, acho que desde sempre, né? É bem complicado você ter esse tipo de conversa na escola, às vezes com 11, 12 anos, quando você já tem que introduzir esses assuntos, às vezes não acontece. Então, eu fiquei triste, mas depois eu fiquei feliz, porque o pai que engravidou essa menina assumiu ela com 13 anos, assim mesmo, e o garoto era adolescente também, mas depois foram ficar juntos, e não sei se estão juntos até hoje, porque eu não tive contato com ela recentemente, mas quando eu voltei no Brasil em 2022, que eu soube que eles ainda estavam juntos, e ela engravidou, acho que foi para 2018, 2019, antes de eu ir embora, foi quando eu fui embora do Brasil. Nessa época aí, ela engravidou, eu fiquei assim, cara, o que vai ser dessa menina? Mas, graças a Deus, na situação dela, o menino assumiu, eles ficaram juntos, pelo menos até 2022 eles estavam juntos ali, e estavam morando juntos, iniciando a vida ali com dificuldade, mas muitas vezes isso não acontece, né, na comunidade, de um modo geral, né, por causa que vem de uma desestrutura familiar que vai causando exatamente, impacta a geração futura e enfim. Ainda mais na comunidade, né? Que aí muitas vezes acaba sendo seduzido para o crime, para a vida do crime, e que é ainda mais triste, ainda mais lamentável, né? Porque para uma criança dessa, que cresceu sem estrutura, sem os pais ali e tal, e chega lá o traficante que namora a menina mais bonita, que tem a moto mais potente, que tem o carro mais bonito, mais potente, e as pessoas que trabalham são as pessoas que, às vezes, o dinheiro do final do mês não dá nem para pagar a conta de luz. Então, assim, no final do mês. Então, é bem complicado, é muito sedutor. E se ele não tiver uma cabeça muito forte, uma orientação familiar, de amigos, é bem complicado, ele acaba sendo seduzido mais facilmente por essa vida, que é uma vida fácil, né? Tanto que o Racionais, ele fala lá atrás, ele provoca, né? O que você quer? Quer viver pouco como um rei ou viver muito como um Zé? Entendeu? E é uma reflexão que todo garoto de comunidade deve fazer com 10, 11, 12 anos, 13 anos, porque é uma vida curta. Apesar de sedutora, é uma vida muito curta, entendeu? E sem contar que você está fazendo mal para os outros. Verdade, cara. Você colocou essa questão aí da opção e de fato, a gente que é de comunidade, né? A gente sabe que é curta a vida de quem escolhe o crime, porém, a gente vê cada dia mais as pessoas escolhendo, eu não sei se é por falta de opção ou se é para ter o desenvolvimento mais rápido, de atingimento, na realidade, né, das coisas mais rápidas, porém, o fim é triste e é trágico, e o trabalho social dos projetos, ele ajuda muito na informação, no desenvolvimento, no direcionamento. Eu gosto muito de falar que eu sou fruto de um projeto social, meu sucesso passa pelo projeto social, tá? Acredito que nós três aqui, né, somos frutos de um projeto social, e é extremamente importante os projetos sociais na vida dos moradores de comunidade, porque na casa de muitas pessoas, eles vão ser o único direcionador dessas crianças que estão ali na comunidade, tá? Não tem acesso à informação, não tem acesso ao desenvolvimento, e muitas vezes a única opção que cabe é a vida que está mais próximo, né? Racionais fala, ele escolhe o que está mais perto, né? Ele limita o que está mais perto. Então, se o mais perto é o que vai trazer dinheiro, que vai trazer a namoradinha, que vai trazer a moto, que vai trazer
o tênis que ele quer, e ele vai ser alguém, ele vai se reconhecer como indivíduo, ele pouco vai importar para ele se ele vai morrer rápido, tá? Se ele vai viver pouco como rei, entendeu? Porque na cabeça dele, os 14, 15 anos como um Zé vai virar assim, ó, muito rápido, vai ser uma chave, e aí ele vai ter acesso às coisas que ele nunca teve, e talvez o fim trágico é tão repentino que só vai ser ruim para a família, não vai ser ruim para ele, entendeu? E é muito, muito triste essa questão. Tá? Valber. Bom, Douglas, queria te agradecer. Muito legal ter você aqui. Prazer. Já era uma pessoa que deveria ter participado desde o nosso primeira temporada. Foi complicado demais. A primeira temporada foi uma temporada que aconteceu aos trancos e barrancos, porque eu morei em não sei quantas casas, muitos problemas de comunicação com as internet dos locais. Foi difícil, mudei de país, enfim. Mas, enfim, surgiu a oportunidade. Você está aqui conosco, contribuindo bastante. Já contribuía antes ali nas audiências e tudo mais, dando alguns toques reflexivos, enfim. E agora está aí trazendo a sua palavra, seu conhecimento da sua bagagem. Muito obrigado, Valci, muito obrigado por também estar aí mais uma vez comigo, conosco, aí levantando essa bandeira dos mídias sociais. Douglas, valeu mesmo. Seja bem-vindo mais uma vez. Sempre que precisar também, qualquer outro tema, você é super, super bem-vindo, super bem aceito aqui. Se você quiser colocar uma palavra para o nosso pessoal, se quiser também dar o contato do projeto, fica à vontade. E é isso. Eu quero agradecer pela oportunidade, agradecer por estar aqui nesse espaço, um espaço que eu já venho acompanhando há bastante tempo e agora estou tendo a oportunidade de participar. Agradecer a Valci, agradecer a você, Valber, parabenizar vocês pela iniciativa, porque isso realmente é um diferencial, sabe? A gente vê hoje em dia podcast de tudo, pessoal falando sobre os mais diversos assuntos, e esse assunto é muito necessário, é muito importante. Acho que todo mundo tem a contribuir, todo mundo tem uma visão de mundo diferente, e eu acho que a gente evolui, assim, às vezes, com a diferente visão de mundo, né? Conversando com as pessoas e se questionando por que você pensa assim, e a gente pode mudar, a gente, né, como diz o Raul Seixas, ser uma metamorfose ambulante. Então é isso, melhor ser uma metamorfose ambulante, que está sempre em mudança, do que ter aquela visão formada, aquilo que eu já acho, aquilo que eu já penso, e não vou mudar, né? Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu não vou mudar nunca, porque eu já estou com a minha cabeça formatada. Então, acho que... Eu costumo dizer que são os jovens que já sabem de tudo, alguns aos 30 anos, alguns até aos 20 anos. Impressionante. Tão absolutos que eu fico louco. Exatamente. Então, quero parabenizar aí pela iniciativa, acho bem, bem legal, a gente precisa muito discutir, inclusive sobre essa questão, acho que todo mundo do que está assistindo a gente aqui deve conhecer ali a Constituição. Cara, não está fazendo nada, pega ali a Constituição, dá uma olhada ali no preâmbulo, o que diz, até para a gente exigir do Estado, entendeu? Exigir do Estado, porque a gente paga o salário do deputado, do presidente, do prefeito, do governador, a gente paga o salário deles, a gente paga essa estrutura toda, é uma estrutura cara, e a gente tem que cobrar. A gente tem que cobrar, votou no teu deputado, procura como é que faz para chegar a ele, como é que comunica com o gabinete, sabe? A gente precisa, porque a gente precisa exigir aquilo que já está lá, não é algo novo, não. A gente tem que cobrar o que já está lá. Então, assim, e como é que a gente vai cobrar? A gente precisa conheça seus direitos. Lê ali o Código de Defesa do Consumidor, pelo menos os 10, 20 primeiros artigos, sabe? Ou vai lendo cada dia, lê um pouquinho.
CLT. É bom a gente colocar um vídeo, de repente, falando sobre relações de trabalho, abusos na relação de trabalho, para a gente não ser vítima dessas coisas. Inclusive, a Constituição. A Constituição é a lei máxima do país, a gente precisa conhecer a Constituição. Conhecer não só pelo que estão dizendo, mas pelo que está lá, entendeu? E esse é o que eu recomendo a todo mundo a ir atrás dos seus direitos que já está lá na Constituição, entendeu? Só uma coisa aqui que o Valci falou sobre capacidade, que eu acabei esquecendo, acabei pulando, sobre capacidade. Eu falei sobre a capacidade no direito penal, mas não falei na capacidade civil. Até os 16 anos, uma pessoa ela é absolutamente incapaz, ela não pode fazer nada, não pode comprar uma casa, não pode comprar um carro, ela não pode praticar os atos da vida civil. Dos 16 aos 18 anos, ela é relativamente incapaz, ou seja, ela precisa ser, até os 16 anos, ela precisa ser representada por um adulto. Até dos 16 aos 18, ela precisa ser assistida. Um adulto precisa estar ali assistindo junto com ela. E a partir dos 18 anos, ela pode praticar todos os atos da vida civil, sendo que existem as exceções, que é no caso de emancipação, através do casamento ou através do concurso público, que aí dos 16 aos 18, ela pode praticar os atos da vida civil sem que seja necessário a assistência de um adulto. É isso que eu esqueci, eu estou voltando aqui para complementar. Legal. Interessante fato. O artigo 5º, né, da Constituição também eu acho que é muito importante as pessoas lerem. E é isso. Tá? Queria agradecer ao Douglas também, queria agradecer ao Valber, queria agradecer a sua audiência, tá, que esteve até aqui. Queria pedir o like, a inscrição no nosso canal e compartilhar com seus amigos para a gente poder atingir outras pessoas com esse assunto que é extremamente relevante para nós. E é isso, tá? Um abraço.